Neste momento, a gente tem algumas autoridades americanas falando no Pentágono a respeito da situação de segurança no mundo. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, fala nesse momento. Vamos conferir um trechinho do que ele está dizendo lá nos Estados Unidos. Severely damaged by recent targeted strikes. This includes new intelligence from a historically reliable, very different than preliminary assessment with low confidence. De fontes muito confiáveis que recebemos. That several key Iranian nuclear facilities were destroyed. Temos a informação que as instalações nucleares iranianas foram severamente destruídas. Estamos continuando a coletar outras informações confiáveis. She writes, and I quote, "New intelligence confirms what POTUS has stated numerous times." Assim como a secretária Tulsi Gabbard, ela nos disse que nova inteligência confirma que as instalações foram severamente danificadas. For Science and International Security President David Albright, overall Israel and U.S. attacks have effectively destroyed Iran's centrifuge. Assim como o outro general nos disse que todas as operações israelenses e norte-americanas efetivamente destruíram o programa nuclear iraniano. That what the United States military did was historic. And again, before I pass it to the chairman. E todos aqueles que tiveram acesso à nossa operação podem concluir que foi uma operação de fato histórica. You, the press corps, because you cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood. Porque vocês da imprensa, especificamente vocês da imprensa, que querem que nós não sejamos bem-sucedidos. Vocês estão jogando contra o poder efetivo de todos esses ataques. Vocês estão apenas publicando meias-verdades, informações falsas. E nós faremos. Vocês querem fazer de qualquer forma que podem para manipular a mente do público. Vocês imaginam como é difícil pilotar um avião por 36 horas? Vocês já fizeram isso 2 ou 3 vezes? Or what it's like to man a Patriot battery. T2, F-35. Imagine como é difícil reabastecer durante um voo. Essa missão foi extremamente difícil. That because of the hatred of this press corps are undermined. E porque a imprensa nos demonstra esse ódio, eles tentam menosprezar toda essa operação. Are privy to that information because of the proximity here in the Pentagon. It's an important responsibility. And time again, classified é importante passar informação correta adiante. To try to make the president look bad. And what's really happening. Vocês tentam fazer com que o presidente saia mal em toda essa situação. Temos pilotos de F-35 incríveis, incríveis equipamentos. Nós destruímos um programa nuclear do Irã do jeito que outros presidentes sonharam apenas em fazer. Eu acho que é, infelizmente, muito para se pedir de mídias que compartilham notícias falsas. Mas nós queremos mostrar a realidade. Se vocês querem chamar que as instalações nucleares de destruídas ou de derrotadas, escolham a palavra que melhor caber. Nós queremos paz, temos uma chance para paz, uma chance para negociações. Agora, com essa conclusão, eu passo a palavra adiante para o senhor ao meu lado. Mr. Chairman, I'll hand it over to you. Good morning. Thank you, Mr. Secretary, and good morning, and all of you. Thank you for Bom dia a todos que estão aqui presentes. A continuação dos meus comentários no domingo. Something I'm honored to do as a chairman, and that's a chance to get to talk about some of our service members and the incredible things. Eu gostaria de fazer tomar um momento para falar um pouco sobre nossos incríveis membros de toda essa operação. Esse é o Dan
Kaine, que é o chefe do Estado-Maior lá nos Estados Unidos. Antes, a gente ouviu o Pete Hegseth, secretário de Defesa americano. Against Fordo, the massive ordnance penetrator weapon, and we're going to show a video that highlights As bombas the effects that Bunker Buster foram realmente os grandes destaques dessa operação. First, on Monday, as the president has stated, on Monday morning we began to receive indications and warnings. Geralmente, segunda-feira, como o presidente indicou, logo na segunda-feira já começamos a receber informações críveis sobre o verdadeiro grau de dano causado nas instalações nucleares. At Al Udeid Air Base in Qatar and around the region, we assumed a minimum force posture. Most folks had moved. Bem, durante todo o processo de retaliação iraniana, como foi no Qatar, nós assumimos uma postura de mínima ação. Except for a very few Army soldiers at Al Udeid. At that point, only 2 Patriot batteries remained on base. Naquele momento, apenas 2 baterias do sistema de defesa antiaérea Patriot estavam ativos. To include CENTCOM's forward headquarters in the Middle East, an entire air base, and all the U.S. forces there. The oldest soldier was a 28-year-old captain. The youngest was a 21-year-old private who'd been in the military. Nós tínhamos capitão de 28 anos e o outro muito jovem era o Riley. Imagine you're that young first lieutenant, you're 25. Vamos nos imaginar lá por um minuto. Imagine você tem 28, 25 anos. Inside the command and control element. You, at that age, are the sole tendo responsabilidade de toda a tática. Listening next to you is your early warning operator whose job is to notify you of imminent attack. There's 5 people inside a vehicle and 5 people outside of a vehicle. 5 pessoas dentro de cada veículo e 5 pessoas fora do veículo. You've sat in the Middle East for years, deployed over and over again, extended multiple times. Imagine você ter ficado no Oriente Médio por anos, treinando por muitos e muitos anos por aquele momento, esperando que dia como esse poderá chegar para você realizar a sua missão. From Korea and Japan as part of our U.S. forces there to ensure that we had the most capable missiles. Estes sistemas Patriot chegaram também do Japão e da Coreia com as nossas alianças, nossas in the information space about a pending attack. And as the sun starts to set, estávamos preparados para ataque iminente. Headquarters to make sure that your missile batteries are pointed to the north. There are just a few other teammates. It's hot. You're getting nervous. Recebemos as ordens da nossa base central para estarmos preparados para qualquer retaliação. Crew, which is 1 NCO and 4 additional soldiers, turns a key and relinquishes control of those missiles to that young lieutenant inside. Então nós temos que dos principais diretores abriu mão de sua posição e deu as chaves da operação tática para esses comandantes tão jovens. Or fail. And then at approximately 12:30 apenas duas possibilidades: vencer ou falhar. Qatar, as the sun sets in the west, era 7:30 da noite no Catar, enquanto o sol estava se pondo no oeste. E nós utilizamos rodada após rodada da bateria dos mísseis antiaéreos da Patriot. Vocês imaginem como deve ser difícil. Se vocês já ficaram perto de uma bateria antiaérea como essa, vocês sabem o que eu estou dizendo. In U.S. military history, and we were dos maiores engajamentos do sistema Patriot na história dos Estados Unidos. I'm not going to tell you how many rounds were shot, but it was a bunch. Eu não vou lhes contar quantas rodadas nós atiramos, mas foram realmente muitas. What we do know is there was a lot of metal flying around. O que nós sabemos é que muito metal ficou por lá voando. Boosters from attacking missiles being hit by Patriots. Muitos mísseis, muitos outros tipos de foguetes que foram atacados, repelidos por este sistema Patriot.
E os nossos defensores aéreos dos Estados Unidos tiveram apenas alguns segundos para tomar essas decisões e realizar essas tarefas. E entre todas essas dificuldades e esses mísseis iranianos, estes jovens são os nossos heróis nacionais. This really demonstrates the combat capability and capacity of our Army Air Defenders. Isso realmente demonstra todas as nossas capacidades de revidar e nos defender que temos nos Estados Unidos. Let me next move to a walkthrough of the GBU-57 massive ordnance penetrator weapon. Deixe-me contar um pouco sobre a bomba destruidora de bunkers, a GBU-57. First, let me set the stage for you. Deixe-me primeiramente fazer uma introdução para vocês. Threat Reduction Agency, DTRA. DTRA does a lot of things for our nation. Nós temos uma agência que faz toda essa regulação e todo o cálculo de risco, a DTRA. In 2009, a Defense Threat Reduction Agency officer. Em 2009, essa empresa, essa agência, conseguiu encontrar a localização de Fordo e nos deu nos deu grandes informações sobre todos os sistemas de segurança e a localização desta usina. Então foi responsabilizado para estudar todas as questões relacionadas a essa instalação em Fordo. This officer and his teammate lived and breathed this single target, Fordo, a critical element of Iran's. Então, nessa agência, ela estudou cada um dos pontos deste elemento tão crítico que era a instalação em Fordo. Nós assistimos todo o processo de construção, à medida que os iranianos eles escavavam, eles faziam todas as construções das centrífugas. Todos os aspectos de controle ambiental, nós sabíamos tudo desde o princípio. Você está acompanhando aqui no Jornal da Manhã a fala de autoridades americanas, dando explicações a respeito dos bombardeios americanos em território iraniano. A gente estava ouvindo Dan Kane, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto lá dos Estados Unidos, a principal autoridade militar. E se tem alguém que entende de aviação é o Dan Kane, porque ele é aposentado da Força Aérea Norte-Americana. E antes o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa. Ambos falando a respeito dos ataques. Daqui a pouco a gente traz a repercussão disso com o nosso correspondente Eliseu Caetano nos Estados Unidos e também o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, trazendo mais detalhes já já a respeito da fala dessas autoridades sobre os bombardeios no Irã. Seguimos aqui no Jornal da Manhã com destaques internacionais. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, apresentou explicações sobre os bombardeios americanos contra instalações nucleares do Irã, cuja eficácia foi questionada por parte da imprensa. Eliseu Caetano está lá nos Estados Unidos e tem mais detalhes aqui para a gente. A gente chegou a ouvir ele dizer que a imprensa estava, de algum modo, manipulando ali algumas informações, né, Eliseu? Bom dia e bem-vindo. Exatamente, Nonato. Essa retórica do governo norte-americano foi mais uma vez colocada durante essa entrevista coletiva que nós acabamos de acompanhar aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia para você, para a Soraya e para todos que estão ligados no Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 35 minutos na costa leste do país. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida na casa dos 26 graus Celsius. Estava chovendo até agora, mas finalmente o sol saiu e junto com o sol saindo aqui na costa leste dos Estados Unidos, saíram também lá em Washington, D.C., na capital americana, várias respostas de perguntas que pairavam no ar até hoje com relação aos ataques americanos realizados no último final de semana contra instalações nucleares lá no Irã. Resumindo, Nonato, muita gente, principalmente a mídia americana, se questionava se esses ataques de fato surtiram algum efeito, se de fato eles foram tão grandiosos como o presidente Donald Trump havia dito horas depois, porque haviam muitas e muitas informações que se desencontravam, inclusive informações essas que não vinham de maneira confirmada lá do Irã, não vinham informações de lá dando conta de que de fato essas usinas haviam sido destruídas
ou não. E aí a mídia, obviamente, não apenas daqui dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, começou a repercutir, olha, talvez a operação não tenha sido um sucesso, como Donald Trump falou. Talvez a operação não tenha destruído as usinas nucleares, pelo menos não totalmente, como Donald Trump falou, porque desde o início da administração Trump confirmou que as usinas foram completamente destruídas. Mas essa informação era dada somente pelo Serviço de Inteligência americano, pelas autoridades americanas, mas não pelas autoridades israelenses e tampouco pelas autoridades religiosas ou políticas do Irã. Pois então, eles decidiram fazer essa entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco, lá em Washington, no Pentágono. O Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, participou, acompanhado do general Dan Kane, que é responsável pelo Estado-Maior Conjunto norte-americano, e eles trouxeram dados e também fotos e vídeos comprovando, portanto, as instalações nucleares iranianas atingidas nesta operação durante o último final de semana foram completamente destruídas. O Irã, se quiser retomar o seu programa nuclear, vai ter que demorar aí pelo menos uns bons anos para se reconstruir praticamente do zero. Eles confirmaram, portanto, que as usinas foram severamente danificadas. É informação oficial, é informação com provas, com dados. Os Estados Unidos, portanto, confirmam e reforçam oficialmente. As usinas nucleares foram danificadas, foram destruídas e o Irã hoje, data hoje, não tem condição de voltar imediatamente a esse programa de enriquecimento de urânio e a essa vontade dos seus líderes de terem bombas nucleares no país. E aí a gente precisa, o Nonato e Soraya, também falar sobre um encontro que vai acontecer na próxima semana. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou hoje que poderá exigir um compromisso formal do Irã para encerrar o programa nuclear deles durante as conversas que estão previstas para acontecer na próxima semana. Donald Trump está bem... eu não vou dizer feliz, mas ele tá bem ansioso e com uma expectativa alta, avaliando de que esse acordo com o Irã vai sair sim após esses ataques do último final de semana. E ele está falando muito claramente, muito abertamente, Nonato, sobre o fim das ambições nucleares do Irã. Segundo Trump, após os ataques realizados nos Estados Unidos no último final de semana, com o uso dessas bombas de penetração, capazes até de destruir bunkers, isso foi decisivo, viu, para encerrar rapidamente o conflito armado entre Israel e Teherã. Donald Trump disse o seguinte ainda há pouco, olha, aquilo foi devastador, foi uma obliteração, repito. Ele falou isso ao se deslocar lá da cúpula da OTAN de volta aqui para os Estados Unidos, descrevendo ainda os ataques como um grande sucesso e de todos os atores envolvidos. E ele ainda reforçou acreditar que a ofensiva foi a grande responsável pela interrupção do que chamou de ambições nucleares iranianas, do regime iraniano. Apesar dessa avaliação otimista, a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos acredita que o programa iraniano, essas ambições iranianas de terem aí bombas nucleares, foi adiada, atrasada em pelo menos 1 a 2 anos. Ou seja, os iranianos não têm, neste momento, como reativar aí o sistema, o programa deles de enriquecimento de urânio, de produção de bombas nucleares. A CIA afirmou que há provas credíveis de que instalações nucleares-chave foram sim destruídas. Essas provas, inclusive, foram mostradas ainda há pouco durante a coletiva de imprensa, e que a reconstrução dessas usinas, dessas bases nucleares, pode demorar anos, pode levar anos. A Agência Israelense de Energia Atômica foi além e avaliou que o impacto pode ter atrasado o Irã por décadas. Agora, há essa negociação em pauta, mas ainda sem garantias, né, por parte do Irã. Trump já sinalizou que, para negociar um acordo com o Irã, não abre mão deles saírem em caráter definitivo do programa nuclear. Talvez a gente assine um acordo, talvez não. Para mim, eu não sei se é necessário, disse o presidente Donald Trump, acreditando ainda que Teherã, diante dessa destruição, não terá mais a intenção de enriquecer o urânio, porque, segundo Donald Trump, eles querem se recuperar
do baque sofrido nos últimos dias. Agora, com relação a esse encontro, Nonato, que vai acontecer na próxima semana, o local exato e os participantes desse encontro diplomático ainda não foram revelados, viu? Trump conversou sobre esse encontro com os jornalistas no caminho de volta a Washington, mas não entrou nesses detalhes. Ele só disse que está confiante que o Irã seguirá pelo caminho da diplomacia e, obviamente, ao melhor estilo Donald Trump, mandou um recado, viu? Se eles tentarem reconstruir o programa nuclear, não vamos permitir militarmente. Nós não vamos deixar, disse Donald Trump. Agora, obviamente, Nonato e Soraya, há um ceticismo por parte da comunidade internacional e, obviamente, uma cautela por parte do Irã, viu? O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, o Rafael Grossi, adotou hoje uma postura mais cautelosa, porque, segundo ele, é necessário retomar imediatamente a presença de inspetores da agência no Irã e, mais precisamente, para fazer uma vistoria nessas bases que foram atacadas no último final de semana para verificar, de fato, o estado atual dessas instalações nucleares, porque, segundo ele, o conhecimento técnico e a capacidade industrial do Irã de construírem uma bomba nuclear ainda existem. E, por isso, Rafael Grossi afirma que precisamos de uma solução de longo prazo. Já o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que foi eleito no ano passado em meio a uma rara abertura moderada no país, já sinalizou hoje a possibilidade de reformas internas em um discurso que foi transmitido pela TV estatal. Seguiremos daqui, Nonato, Soraya, acompanhando tudo aquilo que é notícia do dia nos Estados Unidos e no mundo. E eu volto, é claro, ao longo do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando nosso ouvinte, telespectador e internauta. É com vocês no estúdio. Pois é, Eliseu, ontem até um porta-voz de Relações Exteriores do Irã chegou a dizer: nossas instalações nucleares foram, sim, gravemente danificadas. Agora há pouco a gente teve essa fala do Pete Hegseth dizendo que sim, que houve danos. E aí abre-se essa possibilidade de conversas de Donald Trump, ou pelo menos do governo de Donald Trump, com autoridades iranianas. Se isso efetivamente ocorreu, é muito provável que essas conversas permitam ao Irã uma negociação mais à frente, até para recompor a sua situação, né? Porque se foi realmente muito danificada, não tem a menor chance do Irã reagir, ao menos num primeiro momento, né? E essas conversas ainda não têm um local definido para ocorrerem, Eliseu? Não. Essas conversas ainda não têm nem local e nem dia definido da próxima semana. O que a gente sabe é que vai acontecer na próxima semana. Vão haver representantes da diplomacia americana, da diplomacia iraniana, muito possivelmente líderes religiosos iranianos, porque lá a religião está muito ligada à política, é quase que impossível, praticamente impossível dissociar uma coisa da outra, e possivelmente integrantes diplomáticos do Catar, que tem desde o início desse conflito participado ativamente, porque é um dos países mais interessados em manter a paz e a estabilidade lá no Oriente Médio. Essa coletiva que a gente acabou de acompanhar aqui no Jornal da Manhã, Nonato, ela serviu para desmistificar várias coisas. Primeiro, com relação à destruição, se foi total ou parcial, então agora sim ficou confirmada, foram destruições totais nessas instalações nucleares, porque foram 3 usinas nucleares destruídas, atacadas e destruídas, portanto, pelos militares americanos, e também com relação àquelas fake news, porque Donald Trump já desde ontem estava batendo, e a palavra é essa mesma, viu, Nonato? Batendo na imprensa norte-americana por estar questionando a veracidade das informações divulgadas pelo governo americano e também o sucesso dessa operação do último final de semana. Então, essa coletiva que nós acompanhamos agora veio exatamente para isso, para trazer as provas e as confirmações e, claro, mais uma vez, os representantes da atual administração americana batendo na imprensa do país, que, segundo eles, segue vendida e não acreditando naquilo que é verdade e naquilo que é oficial por parte deles. Então, a gente viu aí a queda dessas fake news nessa coletiva de imprensa, com a apresentação dessas provas. A gente viu Donald Trump e a equipe dele, mais uma vez, pedindo para a imprensa ser mais cautelosa desses questionamentos antes da apresentação de provas formais. E a gente viu também a abertura, o surgimento de uma possibilidade do Irã
ser reconstruído, algo que Donald Trump tem falado aí ao longo das últimas horas. Ele quer ser o grande responsável por uma reconstrução do Irã. Inclusive, ele fez uma brincadeira ontem, durante uma conversa com a imprensa, dizendo que quer fazer o Irã grande de novo, numa alusão ao slogan de fazer uma América grande de novo. Foi, inclusive, um dos temas da campanha dele de reeleição neste ano. Então, ele quer transformar o Irã num país grande de novo, como foi há muitos anos atrás, trazer o Irã de volta para ser um país ocidental, apesar de estar lá no Oriente Médio. Essas são as intenções públicas e notórias de Donald Trump nesse momento. Então, essa coletiva de imprensa ela serviu para desmistificar muita coisa com relação às falas da imprensa norte-americana, de questionamentos de que a operação não tenha sido sucesso, a comprovação, né, através de fotos e vídeos, de que sim, foi um sucesso, e a confirmação desse encontro que vai acontecer na próxima semana. E claro, Nonato, a gente vai acompanhar aqui no Jornal da Manhã, a gente vai acompanhar na programação da Jovem Pan News. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, atualizando para a gente as informações em torno desse assunto.